Olá, bem-vindos a mais uma aula da Rota do DP. E hoje a gente tem um assunto interessante que eu tenho percebido nos grupos, né, de WhatsApp que eu participo. E muitas vezes eu vejo os participantes perguntarem como que calcula o custo de um profissional, né, quanto e é o custo, qual é o custo total de uma contratação para uma empresa. E aí, né, existem algumas variações que podem implicar na, no cálculo, né, total desse custo do empregado para a empresa. E aí eu criei essa planilha para a gente utilizar como um modo de ensino, né, para os pontos principais ou fundamentais, a partir do momento que você deseja obter o custo total de um empregado, ok? Então, eu vou transitar nessa planilha de forma que você precisa avaliar o que se enquadra, né, ou alguns enquadramentos que a sua empresa tem, para que alguns campos sejam preenchidos e, ao final, a gente tem aqui o custo total do empregado. Bom, os nossos alunos, né, do curso de departamento pessoal terão acesso automaticamente na aula, né, o anexo que a gente coloca nas nossas aulas, na plataforma, e os nossos seguidores. Então, você que é o nosso seguidor no canal do YouTube, que acompanha a gente aí em todas as melhorias que a gente propõe, todas as novidades que a gente traz, você também pode encaminhar um e-mail para contato@rotadodp.com.br e solicitar a sua planilha, e nós enviaremos com todo carinho para você, para que você também fique atualizado com esta informação. Ok? Então vamos aos fatos. Essa é uma planilha que tem duas abas aqui, né? Então a gente tem uma aba de instrução. Eu não vou entrar no detalhe dessas instruções, mas é importante que você leia aqui, principalmente sobre o fato, né, que a gente fala aqui de RAT, né, o RAT ajustado, que é um ponto que impacta lá no custo total da empresa. E a aba onde efetivamente a gente tem as informações que deverão ser preenchidas para que você, ao final, tenha a informação, né, ou o resultado do custo total da empresa para aquela posição. Então vamos lá. A gente tem aqui o primeiro alguns campos, né, que são importantes, algumas informações importantes aqui que a gente tem o valor da base salarial, então é um campo livre, você pode preencher. Aqui o valor de alimentação, então você pode, por exemplo, vamos supor que o ticket alimentação da sua empresa seja R$ 40 por dia, e a gente considere aí uma média de 22 dias úteis, tá? Aí vai de acordo com o que a sua empresa pratica, tá? Então você vai colocar aqui 22 vezes 40, tá? Então, o custo de vale refeição, vale alimentação, se houverem é, dos dois, né, é, os dois benefícios aqui, tanto a alimentação quanto a refeição, você pode classificar aqui, ok? Eu vou colocar apenas o custo da alimentação, da refeição, vou deixar em branco, mas você pode preencher se essa informação for aqui, né? Então você zero de cima e só bota o valor total de refeição. O plano de saúde, e aí vai variar de acordo com o que a parte que a empresa paga, né? O que é descontado do empregado, você não deve colocar aqui. Então, qual é a parte que é a participação da empresa? Então, vamos supor que o plano de saúde, o custo total dele seja R$ 150, sendo que você desconta 50 do empregado e R$ 100 é a parte que a empresa paga. Então, você vai colocar um custo de plano de saúde para essa posição de R$ 100. É, outros benefícios. Aqui você vai considerar outros benefícios de Gympass, auxílio creche, enfim, alguma coisa que você tenha que pagar como outros benefícios para esse empregado. Se você tiver mais de um, eu te aconselho a colocar R$ 200 de auxílio creche mais R$ 300 de Gympass e assim sucessivamente, tá? E aí você vai ter, então, o valor
não precisa criar novas linhas com o que você vai inserir, tá? Tem, por exemplo, o custo do Vale Transporte, que não está aqui, né, que também você pode inserir. Você pode, inclusive, se você não tem o alimentação, você pode colocar aqui o custo, né, de Vale Transporte, nesse lugar aqui, ó, Auxílio Transporte, ok? E aí você vai colocar aqui os benefícios e os valores, efetivamente, vamos colocar aqui R$ 200 de Vale Transporte. Bom, aí a gente chega aqui na alíquota do RAT ajustado, né? Que é o percentual que ele varia de 1 a 3, tá? E a gente tem uma explicação aqui, eu coloquei as informações para que você lembre, porque esse dado está no registro de da sua folha de pagamento, ok? Então, na sua folha de pagamento tem esse parâmetro lá, e você preencheu com alguma informação, que é o quê? O RAT ajustado é igual ao RAT vezes o FAP, né? Então, todo ano o FAP é atualizado e aí você multiplica pelo valor do RAT e aí você vai ter o RAT ajustado. Então, você vai colocar esse percentual aqui. Eu considerei percentual de 1% nessa empresa e considerando aqui contribuição de terceiros, né? Esse 5,80 normalmente é o mais tradicional, mas aí você vai avaliar ali quais são as alíquotas de SESC, SETES, SESC, SENAT, Sebrae, né? Ali o- os terceiros, né? Que também é um parâmetro que você coloca no teu sistema de folha de pagamento para ele calcular a parte de INSS empresa, tá? Então você vai colocar qual é o percentual hoje que está enquadrado na sua empresa, e aqui você vai dizer, né, o tipo de enquadramento, tá? Da sua empresa. Se é uma empresa do Simples Nacional, sim, enquadrada no anexo 1, 2 ou 3. Se for sim, enquadrada no anexo 4 ou 5, ou não, ok? Então, eu vou considerar aqui uma empresa não optante pelo Simples, onde nesse caso você vai ter aí os tributos com a carga de encargos maior, né? É, então, aqui você vai ter automaticamente todo o peso da carga de encargos sobre ah, o valor referente à base utilizada, que é o salário, tá bom? Então, vamos lá. Essa informação aqui, a gente vem para cá, tá? Então, essa parte aqui é a parte que você não precisa preencher, ok? Por quê? Porque o Vale Refeição ele já puxa daqui, o Vale Alimentação ele aqui, né, que aqui virou o transporte, hotel. O plano de saúde ele puxa, outros benefícios eu coloquei aqui. O FGTS ele já calcula automaticamente. O INSS mais o SAT mais terceiros ele já calcula automaticamente com base nessas informações que foram preenchidas nessas três alíquotas, tá? Então você não precisa preencher. Aí ele vem fazendo o cálculo, né, das provisões, tá? Então é importante que você conheça esse termo, são as provisões referentes a férias e 13º e aviso prévio, que a cada mês que o empregado trabalha, você deve provisionar. É um custo que você, em algum momento, vai ter que desembolsar. Então, é chamado de provisionamento. Então, a gente traz provisão, ok? Aí você tem um avo de férias. Que seria esse avo? É 3.500, que é o salário, divide por 2, por 12. Tá? Um terço das férias, que é esse valor de cima dividido por 3. O FGTS sobre, aqui, ó, férias e adicional de um terço. Então você tem que somar esses dois e aplicar o percentual de 8% do FGTS. É, Aí o 13º salário, um avo, né? Cada mês que ele trabalha tem um avo. Então, é o mesmo caso que as férias. Você tem o salário divide por 12. O FGTS sobre o avo do 13º. Então, é 8% sobre esse valor. O aviso prévio, que é um avo também, né? A cada mês que ele trabalha, você vai considerar um avo para dar a proporção de um salário num aviso prévio indenizado. Então, você também aplica a fórmula
do AVO, do 13º e de férias, que seria o salário dividido por 12. O FGTS sobre o aviso prévio. A multa de 40%, que ele já faz o cálculo aqui de todas as verbas daqui de cima. Então, você pode dar um F2 aqui para você ver o que está somando aqui, né? Então, tudo que tem incidência de FGTS, soma tudo e multiplica por 40%. E aqui você vai ter também INSS, SAT e terceiros do provisionamento. Também você pode pegar aqui, né, dependendo do valor, né, que você tenha de base aqui para cálculo, ele vai fazer o cálculo automático também aqui para você, tá? Então, você tem a, a parte do INSS sobre o salário do empregado no mês, e aqui você tem o INSS sobre o provisionamento de um AVO mensal, ok? Total de provisionamento da empresa deu 1.453,67, o custo efetivo dele, tá? Aí você soma aqui tanto a base do mês quanto os provisionamentos mensais, você vai ter o custo desse empregado de R$ 3.500 de salário, o custo efetivo de R$ 7.851,67, ok? Que é esse valor aqui que eu pintei clarinho, né, para não chamar a atenção. Vamos colocar aqui a corzinha dele. Então, esse é o valor, o custo efetivo que a sua empresa vai ter. Perceba que tudo que você tem como informação, você deve transcrever nesses campos aqui, ok? Aqui ao lado você não tem nenhuma, é, nenhuma informação, tá, a ser alterada. Aqui é o resultado automático. Então, essa planilha ela vai exigir, né, para você que deseja saber o custo total de um empregado, você vai preencher tudo que está aqui, né? Aqui é percentual, e aqui você vai escolher. Se fosse, por exemplo, do Simples Nacional, se enquadrada no anexo 1, 2 ou 3, né? Você vai colocar isso aqui. A alíquota de terceiros você tem que zerar, porque não tem, tá? A parte empresa não tem. Então você teria que zerar isso aqui. Aqui também a alíquota do RAT você também não tem, porque a parte empresa não existe, tá? Então, a única coisa que você recolhe é o FGTS e o INSS do segurado. Então, não é custo do empregado, da empresa. Então, se fosse no Simples Nacional, o custo seria 6.653,11, ok? Então, essa é uma informação importante para você saber como você deve prosseguir quando você tiver o interesse de saber o custo total do empregado. Eu coloquei aqui o nosso site, tá? Se você tiver interesse em conhecer os nossos treinamentos, tá aqui. Você que nos acompanha no YouTube, não esqueça de dar, né, a curtida aí, compartilhar com seus colegas para dividir essa informação importante. E muita gente tem dificuldades, né? Muita gente tem dificuldades para achar esse custo, e aí então eu criei essa aula para ajudar você. Eu espero que seja muito útil. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo encontro.